Em uma favela encravada nas colinas íngremes de São Paulo, onde o sol escaldante do dia se transformava em um breu úmido à noite, vivia Maria, uma menina de 11 anos, cujos olhos castanhos carregavam o peso de um mundo que ainda não compreendia por completo. A casa de Maria não era mais que uma construção improvisada de tijolos expostos e telhas de amianto enferrujado, erguida precariamente em um terreno lamacento que encharcava tudo durante as chuvas torrenciais. O chão de terra batida, coberto por um tapete puído que um dia fora de sua mãe, exalava um cheiro mofado, misturado ao aroma de feijão cozido em fogão a lenha. As paredes finas tremiam com o barulho incessante da cidade, o ronco de ônibus lotados, o grito de vendedores ambulantes e o choro distante de crianças famintas. Ali, no bairro pobre chamado Paraisópolis, a vida era uma luta diária contra a miséria, e Maria, órfã desde os 9 anos, havia aprendido a sobreviver com a ajuda de vizinhos solidários e de um talento que ela mesma mal entendia. A mãe de Maria, Isabel, morrera de câncer 2 anos antes, deixando para trás uma filha pequena e um vazio que parecia sugar a cor do mundo. Isabel fora uma costureira habilidosa, cujas mãos ágeis transformavam retalhos em vestidos que as mulheres da favela usavam em festas improvisadas. Mas o câncer, esse inimigo silencioso, devorara-a devagar, dia após dia, até que seu corpo magro sucumbisse em uma cama de hospital público, cercada pelo bip monótono de máquinas que nada puderam fazer. Mamãe, por que você foi embora? Maria sussurrava para si mesma nas noites solitárias, abraçando o travesseiro que ainda guardava o perfume fraco de lavanda da mãe. Desde então, Maria vivia com a tia Rosa, uma viúva de 40 anos que limpava casas nos bairros ricos da cidade para sustentar 3 filhos seus. A casa era apertada. 4 cômodos divididos por cortinas de lençol, onde Maria dormia em um colchão no chão, ao lado de primos que roncam e brigam por espaço. Mas Maria não era uma menina comum. Desde os 7 anos, quando uma febre alta quase a levou, ela descobrira um dom estranho, um calor que emanava de suas mãos e aliviava dores alheias. No começo foram coisas pequenas. Curar um corte no joelho de um amigo de rua, acalmar a febre de um bebê chorão na vizinhança. As pessoas da favela sussurravam sobre a menininha milagreira, mas Maria tinha medo. É só um truque, né, tia? Perguntava a Rosa, que balançava a cabeça e murmurava orações. Deus te deu isso, filha, mas não conta para ninguém lá de fora. Eles não entendem. Maria obedecia, usando seu dom em segredo sempre que via sofrimento ao redor. Uma vez, ajudara Dona Elsa, a idosa que vendia frutas na esquina, com uma artrite que a impedia de se mover. Maria apenas tocara sua mão enrugada e o calor fluíra, como uma brisa quente de verão, dissipando a dor. Obrigada, anjinho, dissera Dona Elsa, com lágrimas nos olhos, dando a Maria uma laranja madura em troca. Esses momentos faziam Maria se sentir menos sozinha, como se o espírito de sua mãe vivesse através dela. Naquela manhã de sábado, o ar da favela estava carregado de umidade e Maria acordou cedo, como sempre, para ajudar a tia. O sol nascente tingia as colinas de um laranja vibrante, mas o caminho até a rua principal era um labirinto de vielas estreitas, pavimentadas com paralelepípedos irregulares e pontuadas por pilhas de lixo que cachorros vira-latas remexiam. Maria vestia um vestido desbotado de algodão, herdado da mãe, com bainha poída que roçava seus joelhos magros. Seus cabelos pretos, cacheados e emaranhados, estavam presos em um rabo de cavalo frouxo com um elástico rosa. Calçava chinelos velhos que chapinhavam na poça d'água formada pela chuva da noite anterior.
Vou à feira, tia. Trago pão e leite, anunciou Maria, pegando uma sacola de plástico rasgada. Rosa, ocupada em lavar louça em uma bacia de alumínio, assentiu. Cuidado na rua, Maria, e não para com estranhos. A menina sorriu, mas seu coração apertava. Estranhos eram todos aqueles que viviam além da favela, no mundo reluzente de arranha-céus e carros caros que ela via pela TV. Enquanto descia a ladeira escorregadia, Maria observava a vida pulsar ao seu redor. Mulheres carregavam baldes de água em cabeças erguidas. Homens sem camisa consertavam telhados com martelos enferrujados e crianças corriam descalças, chutando uma bola de pano. O contraste com as histórias que ouvia da mãe era gritante. Isabel falara de um irmão mais velho, Ricardo, que saíra da favela jovem e construíra uma vida de sucesso. Ele é rico agora, Maria. Tem empresa de construção em São Paulo, mas ele esqueceu da gente, dissera Isabel certa vez, com amargura na voz, antes de o câncer roubar sua força. Ricardo nunca visitara, nunca enviara dinheiro quando Isabel precisara pagar remédios. Família é assim, filha. Alguns se perdem no caminho. Maria mal se lembrava dele. Só uma foto amarelada em que um homem de terno sorria ao lado da mãe jovem. Na rua principal, o caos era maior. Ônibus lotados passavam buzinando, vendedores ambulantes gritavam ofertas de sucos frescos e pastéis quentes. Maria esperava no ponto de ônibus, apertada entre o cheiro de diesel e o suor de trabalhadores apressados. Foi então que o destino, caprichoso como as chuvas de verão, interveio. Um carro preto reluzente, um Mercedes com vidros escuros, parou bruscamente ao lado do ponto. A porta se abriu e um homem alto, de pele morena e cabelos grisalhos desgrenhados, desceu com dificuldade, apoiando-se em uma bengala. Vestia um terno caro, mas amarrotado, e seu rosto, outrora bonito, agora estava inchado e amarelado, marcado por veias inchadas nas bochechas. Era Ricardo, o tio que Maria só conhecia de fotos. Ele tossiu violentamente, um som rouco que ecoou como um trovão e cambaleou, quase caindo no meio-fio sujo. Maria, instintivamente, estendeu a mão para ajudá-lo. Senhor, você está bem. Deixe-me ajudar. Ricardo ergueu os olhos nublados pelo álcool e pela doença, e por um instante o tempo parou. Ele viu os olhos da sobrinha, idênticos aos da irmã que a abandonara anos atrás. Isabel, você parece com ela, murmurou ele, a voz fraca e entrecortada. Maria piscou, reconhecendo o rosto da foto. Tio Ricardo, sou Maria, filha da tia Isabel. O homem recuou como se atingido por um raio, mas o esforço o fez tossir novamente, dobrando-se de dor. A menina, sem pensar, tocou seu braço. Não foi um toque de cura plena, apenas um gesto de compaixão. Mas um calor sutil emanou de seus dedos, aliviando por um segundo a pontada aguda no peito de Ricardo. Ele se endireitou, surpreso. Como? Quem é você de verdade? Maria corou, baixando a mão. Só uma menina da favela, tio. O que faz aqui? Ricardo, o dono da construtora Almeida, uma empresa que outrora erguera prédios luxuosos no coração de São Paulo, explicara aos tropeços que viera à favela por um impulso raro de remorso. Anos de álcool, após o divórcio e um quase falência, o levaram a uma espiral de autodestruição. O cirrose, diagnosticado há meses, o consumia. Os médicos em sua clínica particular diziam que restavam semanas. Eu, eu sonhei com sua mãe. Ela me chamou de volta para cá. Queria ver o lugar onde ela viveu. Seus olhos injetados fixaram-se em Maria. Você está sozinha? Onde está Isabel? A menina engoliu em seco, o coração acelerado. Ela faleceu, tio. Câncer. Há 2 anos. O rosto de Ricardo empalideceu ainda mais, e ele se apoiou na menina, as pernas fraquejando. Não,
Não pode ser, eu devia ter ajudado. Eu era o irmão dela e a ignorei. Eles conversaram ali, na calçada barulhenta, sob o sol impiedoso que refletia nas poças d'água. Maria contou da vida na favela, as noites sem luz, as refeições escassas, o medo constante de enchentes que levavam casas inteiras morro abaixo. A tia Rosa cuida de mim, mas é duro. Mamãe dizia que você podia mudar isso, mas você nunca veio. Ricardo ouvia, o remorso corroendo-o como a doença. Eu construí impérios, Maria. Prédios altos com piscinas e vistas para o skyline. Mas ignorei minha própria sangue. O álcool me cegou depois que a empresa quase quebrou. Bebia para esquecer as dívidas, as noites sem dormir. Agora, os médicos dizem que é o fim. Ele mostrou um frasco de pílulas no bolso, remédios para a dor que não adiantavam mais. Maria sentiu uma pena profunda pelo tio, um homem que, apesar da riqueza, parecia mais perdido que ela na favela. Talvez Deus dê uma segunda chance, tio. Mamãe sempre dizia isso. Ricardo riu amargamente, mas havia um brilho novo em seus olhos. Segunda chance? Para mim, eu não mereço. Antes que Maria pudesse responder, o motorista do carro chamou. Senhor Ricardo, a clínica espera o senhor para o exame. O homem hesitou, olhando para a sobrinha. Venha me ver um dia, Maria. Eu quero saber mais sobre você, sobre Isabel. Ela assentiu, prometendo. Quando o carro partiu, deixando uma nuvem de poeira, Maria ficou parada, o coração batendo forte. Pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida isolada na favela poderia se conectar ao mundo lá fora, um mundo de clínicas brancas e salas de espera com ar-condicionado tão distante quanto as estrelas. Enquanto voltava para casa com o pão e o leite na sacola, Maria pensava no toque que dera ao tio. Não fora intencional, mas o calor havia fluído, aliviando sua dor por um instante. Será que posso ajudar ele de verdade? Sussurrou para si mesma, passando por uma casa onde uma criança paralítica observava o mundo da janela, pernas inertes como troncos secos. Na favela, milagres eram raros, mas Maria carregava um dentro de si, esperando o momento certo para brilhar. Dias se passaram, e Ricardo, deitado em sua cama de hospital na luxuosa Clínica Santa Luzia, no bairro nobre de Jardins, não conseguia esquecer o encontro. A clínica era um oásis de opulência em meio à agitação paulistana. Pisos de mármore polido que ecoavam os passos suaves das enfermeiras, paredes brancas adornadas com quadros abstratos e quartos privativos com vistas para jardins manicuriados onde fontes murmuravam águas cristalinas. Seu quarto, suíte presidencial, tinha uma cama king size com lençóis de seda, um televisor de tela plana sintonizado em canais de notícias sobre o mercado imobiliário e uma mesinha com flores frescas que ninguém visitava para admirar. O ar era esterilizado, cheirando a desinfetante e antisséptico, um contraste gritante com o fedor de esgoto e fumaça da favela. Ricardo, conectado a monitores que bipavam ritmicamente, sentia o veneno do álcool corroer suas entranhas. O cirrose avançado inchara seu abdômen e as varizes esofágicas sangravam esporadicamente, deixando um gosto metálico na boca. O médico-chefe, Dr. Eduardo, um homem de meia idade com jaleco impecável e óculos de armação fina, visitava diariamente. Senhor Ricardo, os exames mostram progressão rápida. O fígado está falhando. Recomendo cuidados paliativos. Ricardo, pálido contra os travesseiros fofos, assentia fracamente. Quanto tempo? O doutor hesitou. Semanas, no máximo. Descanse. Sua família foi notificada. Ricardo riu, uma risada seca que terminou em tosse. Família? Eu a abandonei. Pensava em Isabel, em como recusara ligações dela anos atrás, ocupado com reuniões em escritórios envidraçados,
O divórcio com a esposa, o colapso da empresa após a crise econômica de 2020, o álcool como escape, tudo o levara a isso. Agora, sozinho em sua fortaleza de luxo, ele ansiava por redenção. Foi numa tarde chuvosa, quando o céu de São Paulo se tingia de cinza, que Maria reapareceu. Rosa, após ouvir da sobrinha sobre o encontro, permitira a visita, preocupada, mas esperançosa. Se ele é família, vai te ajudar, Maria. Mas cuidado com os ricos, eles esquecem rápido. A menina pegara um ônibus lotado, o número 8050, que serpenteava por avenidas congestionadas, passando de morros pobres a bairros de mansões. Ao chegar à clínica, Maria se sentiu uma intrusa. Seus chinelos sujos contrastavam com os sapatos lustrosos dos visitantes, e o vestido simples chamava olhares curiosos das recepcionistas atrás do balcão de vidro. Eu vim ver o tio Ricardo Almeida, disse, voz trêmula. Após uma checagem rápida, o nome dele abria portas. Foi escoltada por um corredor iluminado por lâmpadas LED suaves, passando por salas de espera com sofás de couro e revistas importadas. Ricardo, ao vê-la entrar, sentou-se na cama com esforço, os olhos se arregalando. Maria, você veio mesmo. A menina se aproximou, hesitante, tocando a borda da cama estéril. Prometi, tio. Como você está? Ele gesticulou para o quarto opulento. Olhe ao redor. Tudo isso, e eu me sinto como se estivesse na favela morrendo de fome. Os médicos dizem que é o fim do caminho. Maria sentou-se na cadeira ao lado, as mãos no colo. Mamãe contava histórias de você. Dizia que você era forte, que construiu prédios que tocam o céu. Por que parou de ajudar a gente? Ricardo baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto inchado. Eu me perdi, sobrinha. Depois que Isabel me pediu ajuda para comprar remédios, eu estava afogado em dívidas. A empresa quase faliu. E o álcool? Ele prometia esquecer, mas agora vejo. Eu ignorei minha irmã, minha família. Não mereço perdão. Maria estendeu a mão, tocando a dele. Todo mundo merece uma segunda chance, tio. Mamãe perdoava todo mundo, até quem a machucava. O calor começou a fluir, sutil no início, como um rio quente sob a pele de Ricardo. Ele sentiu o peito se abrir, a dor lancinante na região abdominal se dissipar como névoa ao sol. O que, o que é isso? Maria, suas mãos, elas estão queimando. A menina não recuou. Em vez disso, apertou mais forte, os olhos fechados em concentração. O dom que ela usara em segredo na favela agora se revelava plenamente. O quarto pareceu pulsar com uma luz invisível, os monitores bipando em ritmo acelerado antes de se estabilizarem. Ricardo ofegou, o corpo convulsionando levemente, enquanto o cirrose, esse monstro invisível, recuava ante o toque milagroso. Minutos depois, o doutor Eduardo irrompeu no quarto, alertado pelo alarme. O que aconteceu aqui? Examinou Ricardo, os olhos se arregalando atrás dos óculos. Impossível. Os níveis de bilirrubina normalizaram. O fígado está se regenerando. Ricardo, agora sentado ereto, sem dor pela primeira vez em meses, olhou para Maria com reverência. Você, você me salvou, como uma anja. A menina sorriu timidamente, exausta, mas radiante. Não fui eu, tio. Foi o dom que Deus me deu, para ajudar quem precisa. Lágrimas rolaram pelo rosto de Ricardo. Eu te devo tudo, Maria. Vou mudar. Prometo. Vou te tirar daquela favela, dar a você a vida que Isabel sonhava. Enquanto a chuva batia nas janelas da clínica, o contraste entre os mundos se acentuava. De um lado, o luxo estéril que salvava corpos, mas não almas. Do outro, a favela crua que forjava corações resilientes. Ricardo, renascido pelo toque da sobrinha, via pela primeira vez o caminho para a redenção, um caminho pavimentado não por tijolos caros, mas por laços de família e perdão.
A notícia do milagre na Clínica Santa Luzia se espalhou como fogo em palha seca entre os funcionários, mas Ricardo, ainda atordoado pela regeneração inexplicável de seu fígado, insistiu em sigilo. Ninguém fora daqui pode saber, doutor. Maria é só uma criança, e isso é um presente divino, não uma atração. O doutor Eduardo, cético mas impressionado com os exames que mostravam um órgão vital se curando em horas, concordou relutantemente, assinando relatórios que atribuíam a melhora a uma resposta inesperada ao tratamento experimental. No quarto, agora iluminado pela luz dourada do entardecer que filtrava pelas cortinas de linho fino, Ricardo observava a sobrinha, que cochilava na cadeira, exausta pelo esforço. Seus cabelos cacheados caíam sobre o rosto sereno e as mãos pequenas, responsáveis por reverter anos de destruição, repousavam inertes no colo. Pela primeira vez em décadas, Ricardo sentiu uma paz profunda, como se o peso do álcool e das culpas evaporasse com o último resquício de dor física. Ele estendeu a mão, tocando levemente o ombro de Maria. Acorde, minha pequena salvadora, você precisa comer algo. A menina piscou, despertando devagar, o corpo pesado como após uma corrida longa pela favela. Tio, dói um pouco aqui, murmurou, apontando para a têmpora. Ricardo chamou a enfermeira com o botão ao lado da cama, um luxo que fazia uma mulher uniformizada aparecer em segundos, trazendo uma bandeja com sucos frescos de laranja, sanduíches de pão integral com queijo importado e frutas exóticas que Maria nunca vira. Obrigada, senhorita, disse a menina, os olhos arregalados para a abundância. Na favela, uma refeição era pão com margarina e um ovo frito, se houvesse sorte. Aqui, tudo parecia de um sonho. O suco gelado escorrendo doce pela garganta, o pão macio contrastando com os pedaços duros que ela mastigava em casa. Isso é bom demais, tio. Na Paraisópolis, a gente come o que sobra. Ricardo engoliu em seco, o remorso voltando como uma onda. Eu sei, Maria. E eu podia ter mudado isso tudo. Sua mãe me ligou tantas vezes. Ricardo, Isabel precisa de ajuda com os remédios. A Maria está crescendo sem nada. E eu estava em coquetéis em hotéis 5 estrelas, bebendo uísque caro, enquanto a minha irmã morria. Ele pausou, os olhos fixos na vista da janela. O skyline de São Paulo, com seus edifícios espelhados, refletindo o pôr do sol, um mundo que ele ajudara a construir, mas que isolara sua família. Eu era o irmão mais velho, devia proteger vocês. Em vez disso, ignorei. O álcool me transformou em um fantasma de mim mesmo. Depois do divórcio, com a ex-mulher levando metade da empresa e a crise que parou as obras, eu mergulhei na garrafa. Pensava que era forte, mas era fraco. Maria mastigou devagar, ouvindo com atenção. Mamãe não guardava rancor, tio. Ela dizia: o perdão é como a chuva, limpa tudo e faz as coisas crescerem de novo. Talvez Deus te deu essa doença para você parar e olhar para a gente. Ricardo riu baixinho, uma risada genuína pela primeira vez. Uma segunda chance, hein? Você me deu uma, Maria. Agora eu dou uma para você. Amanhã vou buscar suas coisas na favela. Você vem morar comigo na minha casa em Moema. Tem piscina, quarto só seu, escola boa. Os olhos da menina brilharam, mas uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. E a tia Rosa? Os primos? Eles precisam de mim. Ricardo assentiu, sério. Eles também. Vou ajudar a família toda. Construir casas decentes, talvez, em memória da Isabel. Naquela noite, após Maria pegar o ônibus de volta, Ricardo insistira em chamar um táxi, mas ela recusara, temendo os olhares na favela se chegassem luxo. A menina chegou em casa sob uma garoa fina que transformava as vielas em rios de lama. A casa de Rosa era um caos acolhedor.
O fogão a gás chiando com o jantar de arroz e feijão, as crianças gritando enquanto brigavam por um brinquedo quebrado e o cheiro de sabão de coco misturado ao mofo das paredes úmidas. Onde você se meteu, menina? Tava preocupada, exclamou Rosa, secando as mãos no avental desbotado. Maria contou tudo, da cura ao convite, as palavras saindo atropeladas como um rio transbordando. Rosa sentou-se na cadeira bamba de plástico, o rosto marcado por rugas de preocupação. Ele te curou? Quer dizer, você curou ele? Maria, isso é perigoso. Se os jornais souberem, vão te levar, fazer experiências. Não, tia, foi só um toque. E ele prometeu mudar. Vai me tirar daqui, ajudar todo mundo. Rosa abraçou a sobrinha, sentindo o calor residual em suas mãos. Se for verdade, é uma bênção. Mas cuidado, filha. Ricos prometem muito e esquecem rápido. Lembra da sua mãe. Ela esperou a ajuda dele até o fim. As primas de Maria, duas meninas de 8 e 10 anos, escutavam boquiabertas da porta do quarto, sonhando com uma vida sem o medo das enchentes que levavam tudo morro abaixo. Naquela noite, deitada no colchão fino, Maria sonhou com uma casa grande, onde o chão era de azulejo seco e as janelas davam para jardins verdes, não para pilhas de lixo. Mas no sonho, a favela ainda chamava, com vozes de crianças que precisavam de seu dom. No dia seguinte, Ricardo saiu da clínica contra as recomendações médicas, o corpo revigorado como se tivesse 20 anos menos. Seu motorista o levou em um trajeto que contrastava os mundos. Das avenidas largas de jardins, com boutiques de grife e cafés chiques, onde executivos tomavam cappuccinos, para as artérias congestionadas que levavam a Paraisópolis. O carro preto serpenteava por ruas pavimentadas que davam lugar a caminhos de terra vermelha, onde motos zigue-zagueavam entre buracos e barracas de venda improvisadas ofereciam de tudo, de celulares usados a galinhas vivas. Ricardo, pela primeira vez em anos, sóbrio e claro de mente, observava pela janela. Crianças descalças, jogando futebol com garrafas plásticas, mulheres lavando roupa em tanques comunitários, homens carregando sacos de cimento para obras informais. Como pude ignorar isso? Murmurou para si mesmo. Eu construí fortunas em concreto, mas deixei minha própria gente na lama. Chegando à casa de Rosa, o carro parou em uma ladeira estreita, atraindo olhares curiosos de vizinhos que espiavam de portas entreabertas. Ricardo desceu, agora sem bengala, vestindo uma camisa polo simples para não ostentar. Bateu na porta de madeira lascada e Rosa abriu, os olhos estreitados em desconfiança. O que um homem como você quer aqui? Ricardo estendeu a mão. Eu sou Ricardo, irmão da Isabel. Vim buscar Maria e ajudar como devia ter feito há anos. Rosa hesitou, mas ao ver a sobrinha correndo para abraçá-lo, amoleceu. Entre então, mas não prometa o que não pode cumprir. A casa era um choque para Ricardo. O espaço apertado, com roupas secando em fios esticados no teto, pratos empilhados na pia de cimento e um altar improvisado com a foto de Isabel, velas derretidas e flores murchas. Desculpe pela bagunça, disse Rosa, envergonhada. É o que a gente tem. Eles sentaram-se ao redor de uma mesa baixa, bebendo café aguado em xícaras rachadas. Maria observava, o coração dividido entre a excitação e a lealdade à tia. Tia, o tio Ricardo mudou, ele parou de beber e o dom funcionou. Rosa olhou para o homem, que agora parecia mais humano que o magnata das fotos antigas. Mudou, é? E o que você vai fazer por nós, senhor rico? A Isabel pediu ajuda quando o câncer veio e você sumiu. Ricardo baixou a cabeça, a voz embargada. Eu errei feio, Rosa. O álcool me cegou, as dívidas me afundaram. Mas Maria me salvou, me deu uma segunda chance.
Agora eu perdoo a mim mesmo só se puder reparar o mal. Vou pagar as contas da casa, mandar as crianças para a escola particular e construir algo maior. Um condomínio acessível aqui na favela, com água encanada, luz o dia todo, em nome da minha irmã. Rosa fungou, limpando uma lágrima. Perdão não apaga o passado, mas se você ajudar de verdade, Isabel vai sorrir lá de cima. Maria interveio, tocando as mãos de ambos. Vamos perdoar juntos, tia, como uma família. O calor fluiu novamente, sutil, aliviando a tensão no ar. Ricardo sentiu um nó se desfazer no peito. Não era cura física, mas algo mais profundo. Eles conversaram por horas. Rosa contando das noites em que Isabel chorava de dor, sem remédios caros. Ricardo admitindo as festas vazias onde bebia para esquecer o vazio. Maria descrevendo o dom que surgira após a morte da mãe, como se Isabel o tivesse passado adiante. Eu uso em segredo, para crianças doentes ou velhos sofrendo, mas tenho medo que me levem embora. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de roxo sobre as colinas, Ricardo ajudou a arrumar as poucas coisas de Maria. Uma mala velha, com roupas remendadas, o ursinho de pelúcia que a mãe dera e a foto de Isabel. Rosa abraçou a sobrinha forte. Volte sempre, filha, e cuide desse tio. Ele precisa mais de você que você dele. No carro, deixando a favela para trás, Maria olhou pelo retrovisor. As luzes fracas das lâmpadas comunitárias piscando, o morro como um gigante adormecido. Obrigada pela segunda chance, tio, sussurrou. Ricardo sorriu, dirigindo pela primeira vez sóbrio em anos. Não, Maria. Obrigado por me mostrar o caminho de volta. A casa de Ricardo em Moema era um palácio comparado à favela, uma mansão moderna de 3 andares, com fachada de vidro e pedra, cercada por um jardim impecável onde palmeiras balançavam ao vento. A garagem abrigava 3 carros: o Mercedes, um SUV e um esportivo que ele não usava mais, e o portão eletrônico se abriu com um zumbido suave. Dentro, o ar era fresco do ar-condicionado central, o piso de porcelana fria sob os pés de Maria e móveis de design italiano espalhados por salas amplas. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Ricardo, guiando-a por corredores iluminados por lustres de cristal. O quarto de Maria ficava no segundo andar. Paredes pintadas de azul suave, uma cama queen com dossel de mosquiteiro leve, armário embutido cheio de roupas novas que uma assistente comprara às pressas, e uma janela com vista para a piscina infinita que se fundia ao horizonte da cidade. Maria tocou a colcha macia, incrédula. É como um sonho, tio, mais bonito que na TV. Ricardo sentou-se na beira da cama, sério. Mas não é só luxo, Maria. Aqui você vai estudar, aprender sobre o mundo. E eu vou reconstruir a empresa, sem álcool. Amanhã, marcamos uma reunião com os engenheiros. Vamos começar projetos para os pobres, casas sólidas, com playgrounds e clínicas, para honrar sua mãe. Eles conversaram até tarde, sobre perdão. Ricardo confessando noites em que acordava suando, culpado pela morte de Isabel. Maria contando como perdoava os garotos da favela que a provocavam por ser órfã. Perdão é difícil, mas liberta, disse ela, ecoando as palavras da mãe. Naquela noite, dormindo em lençóis perfumados, Maria sentiu o dom pulsar quieto em suas veias, pronto para mais milagres em um mundo que começava a se abrir. Enquanto isso, na favela, Rosa reunia os vizinhos em sua casa lotada. O irmão da Isabel voltou e vai ajudar, mas vamos rezar por eles. As vozes se ergueram em oração, um coro rouco de esperança, contrastando com o silêncio luxuoso da mansão em Moema. 2 mundos, unidos por um toque de cura e promessas de redenção. Os dias seguintes à chegada de Maria à mansão em Moema foram uma dança desajeitada
entre o deslumbramento da menina e a determinação renovada de Ricardo. A rotina da favela, com suas manhãs barulhentas e noites de luzes fracas, fora substituída por um ritmo preciso, quase mecânico. Acordar com o canto suave de pássaros no jardim, tomar café da manhã em uma mesa de carvalho polido com pães frescos de padaria francesa e frutas importadas, e depois o motorista levando Maria à escola particular no bairro de Higienópolis. A escola, Colégio São Bento, era um edifício histórico com paredes de tijolos aparentes, quadras esportivas de grama sintética e salas de aula equipadas com projetores interativos e livros em inglês que Maria folheava com olhos famintos. Bem-vinda, Maria Almeida, dissera a diretora, uma senhora elegante de óculos de pérola, ao matriculá-la com o sobrenome do tio. As outras crianças, filhas de empresários e advogados, olhavam para ela com curiosidade mista à superioridade. O vestido novo, comprado em shopping de luxo, ainda cheirava a etiquetas, mas seu sotaque carregado da favela traía origens humildes. Maria sentava-se na carteira de madeira laqueada, cercada por mapas mundi e quadros brancos imaculados, enquanto a professora explicava frações com giz colorido. Entende, Maria? É como dividir o pão para todos, dizia a mestra sorrindo. Mas na mente da menina, as frações evocavam as porções escassas de feijão que dividia com os primos, não equações abstratas. No recreio, sob árvores centenárias que sombreavam o pátio, ela hesitava em se juntar aos jogos de queimada, temendo que suas habilidades rústicas a expusessem. De onde você é? Perguntara Ana, uma garota de tranças loiras e tênis importados. Da Paraisópolis, respondera Maria, baixinho. Ana franziu o nariz. Ah, a favela. Meu pai diz que é perigoso lá. Maria engoliu a mágoa, lembrando as palavras da mãe. Não julgue, filha. Todo mundo tem sua história. Em vez de revidar, ela sorriu e ofereceu um biscoito do lanche. Aos poucos, as barreiras caíam. Maria contava histórias da favela, as festas de samba na praça, os morros que pareciam montanhas mágicas, e as colegas escutavam, fascinadas por um mundo tão distante do delas. Enquanto isso, Ricardo mergulhava de cabeça na reconstrução da construtora Almeida. Seu escritório, no 25º andar de um arranha-céu na Avenida Paulista, era um templo de vidro e aço. Paredes panorâmicas, revelando o caos pulsante da metrópole abaixo. Mesas de conferência com cadeiras ergonômicas e telas touchscreen exibindo projetos em 3D. Ele chegava cedo, agora sem o cheiro de álcool que outrora impregnava suas roupas, e reunia os engenheiros, homens de terno cinza e laptops potentes ao redor de maquetas digitais. Senhores, mudamos o foco, anunciara na primeira reunião, a voz firme pela primeira vez em anos. Não mais só prédios de luxo para os ricos. Vamos investir em habitação social, condomínios acessíveis na Paraisópolis e bairros vizinhos, casas com saneamento, energia solar, espaços comunitários. Em memória da minha irmã Isabel. Os executivos trocaram olhares céticos. A empresa ainda se recuperava da quase falência, com dívidas pendentes e credores à espreita. É viável, senhor? Perguntara o chefe de finanças, um homem magro de bigode fino. Ricardo bateu na mesa. Viável porque é o certo. Eu perdi anos bebendo e ignorando o essencial. Agora construímos legado, não só lucro. As discussões se estendiam por horas, com diagramas de arquitetura sustentável, painéis solares nos telhados, hortas comunitárias nos pátios, rampas para a acessibilidade. Ricardo, revigorado pelo milagre de Maria, trabalhava incansavelmente, recusando taças de vinho em almoços de negócios e optando por água com limão. Uma segunda chance não se desperdiça. Murmurava para si mesmo
olhando fotos de Isabel na mesa. Ele visitava os canteiros de obra pessoalmente, de capacete na cabeça, conversando com operários que suavam sob o sol escaldante. Vocês constroem mais que paredes, constroem esperança, dizia, surpreendendo-os com aumentos salariais e seguro-saúde. Mas o passado assombrava. Noites em que acordava suando, sonhando com Isabel implorando ao telefone, voz fraca pela doença. Ricardo, por favor, os remédios custam caro. Maria precisa de mim. Ele se levantava, ia até o quarto de Maria e sentava na beira da cama, observando-a dormir. Desculpe, irmã, vou consertar. Maria, por sua vez, lutava para se adaptar ao novo mundo. Uma tarde, após a escola, ela pediu para voltar à favela. Preciso ver a tia Rosa, tio, e talvez ajudar alguém. Ricardo hesitou, mas concordou, enviando o motorista. O carro desceu das avenidas arborizadas de Moema para as vielas apertadas de Paraisópolis, onde o asfalto liso dava lugar à terra batida e o ar fresco a um misto de fumaça de churrasco e esgoto aberto. Rosa recebeu-a com abraços apertados na casa, agora menos precária. Ricardo já pagara contas atrasadas e consertara o telhado. Olha para você toda chique, como é a vida de princesa, brincou Rosa, servindo suco de caju caseiro. Maria riu, mas contou das saudades. É bonito, tia, mas falta o barulho da gente. E as crianças da escola, elas não entendem o que é dividir uma cama com irmãos. Enquanto conversavam, uma vizinha chegou, carregando o filho de 5 anos, Joãozinho, febril e tossindo. Maria, a menininha milagreira, ajuda ele. O hospital público está lotado. O coração de Maria acelerou. No luxo da mansão, ela mal usara o dom, temendo chamar atenção. Mas ali, entre as paredes de tijolo nu e o chão de cimento rachado, ele pulsava forte. Ela sentou o menino no colo, tocando sua testa quente. Calma, Joãozinho, vai passar. O calor fluiu, como um rio de luz interna, dissipando a febre em minutos. O garoto piscou, suando, mas fresco. Obrigada, Maria! Exclamou a mãe, beijando as mãos da menina. Rosa observou, orgulhosa, mas preocupada. Você é um anjo, filha, mas cuidado, esse dom atrai olhos errados. Maria assentiu, mas o incidente reacendeu sua missão. Na volta, contou a Ricardo, que a escutou na sala de estar, sob lustres que brilhavam como estrelas artificiais. Eu ajudei ele, tio, como ajudei você, mas sinto que preciso fazer mais. Ricardo abraçou-a. E vai, Maria. O condomínio que estamos planejando vai ter uma clínica gratuita. Você pode ajudar lá, em segredo. Mas primeiro, perdão. Eu te trouxe para cá, mas te tirei das suas raízes. Perdoa o tio egoísta. Ela sorriu, tocando sua mão. Não para curar, mas para conectar. Perdão é o que nos une, tio. Mamãe dizia que é como colar cacos de um vaso quebrado, mais forte depois. Eles conversaram sobre segundas chances. Ricardo relembrando o dia em que recusara uma ligação de Isabel, ocupado em uma festa regada a champanhe. Maria contando como perdoava as provocações na escola, transformando olhares de pena em amizades. Segunda chance é para todo mundo, disse ela. Até para os ricos que se perdem. Semanas se passaram e o projeto do condomínio avançava. Ricardo negociava com a prefeitura em salas de reunião envidraçadas, defendendo o plano contra burocratas céticos. Isso não é caridade, é investimento social, argumentava, apresentando renders de casas coloridas, com playgrounds e hortas. Ao mesmo tempo, Maria florescia na escola, suas notas subiam, e ela fazia amigos, como Ana, que agora pedia histórias da favela. Me leva lá um dia? Perguntara a garota. Maria hesitou. É outro mundo, Ana. Mas talvez quando o tio construir as casas novas. Em casa, as noites eram de jantares compartilhados,
Ricardo cozinhando pratos simples, como feijão com arroz, em homenagem às raízes, onde falavam de Isabel. Ela era forte, como você, dizia ele. Me ensinou a perdoar, mesmo sem eu merecer. Mas desafios surgiam. Um dia, na obra de um prédio antigo que a empresa reformava, um operário caiu de uma andaime, fraturando a perna. Ricardo correu ao hospital, um centro público lotado com macas no corredor e cheiro de desinfetante forte, um contraste brutal com a clínica Santa Luzia. O homem, seu Manuel, gemia de dor. Patrão, minha família, sem mim, eles passam fome. Ricardo, vendo o sofrimento, chamou Maria em segredo. Ela chegou de táxi, o coração apertado ao ver as filas de pacientes pobres. No quarto apertado, tocou a perna imobilizada. Vai melhorar, tio Manuel. O calor fluiu, ossos se alinhando com um estalo sutil. Horas depois, o médico confirmava. Milagre. A fratura se reduziu sozinha. Seu Manuel chorou, abraçando Maria. Você é bênção, menina. Ricardo, do lado de fora, no corredor barulhento, sentiu o peso do privilégio. Eu vivi em clínicas de luxo, mas ignorei isso aqui. Segunda chance para a empresa também. Ele aumentou os salários e contratou mais médicos para o projeto social. Maria, exausta mas feliz, sussurrou: Perdão cura mais que mãos, tio. Naquela noite, na mansão silenciosa, eles oraram juntos pela primeira vez, agradecendo pelo dom e pela família reencontrada. A favela chamava, mas agora com esperança de pontes, não de luxo efêmero, mas de concreto sólido, construído com remorso e redenção. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo os morros de ouro, Rosa na favela contava a história do milagre para vizinhos reunidos. A menina voltou e o tio mudou. Vamos ter casas novas. O coro de vozes subia, um hino de fé em meio à lama, ecoando os contrastes que uniam dois mundos em um só coração. Com o projeto do condomínio em Paraisópolis ganhando forma nas pranchetas digitais da construtora Almeida, Ricardo intensificava as negociações com investidores e autoridades, transformando sua redenção em um empreendimento concreto. O escritório na Avenida Paulista fervilhava de atividade. Engenheiros inclinados sobre blueprints holográficos que projetavam edifícios de 2 andares com fachadas coloridas, varandas para as mães conversarem e salas comunitárias equipadas com computadores doados. Ricardo, agora uma figura de energia incansável, circulava entre as mesas, o terno impecável, sem uma gota de suor, contrastando com os dias passados em que chegava desleixado e com mãos trêmulas. Isso não é só construção, é reconstrução de vidas, declarava ele em uma apresentação para a prefeitura, sua voz ecoando na sala de conferências com paredes de vidro que emolduravam a fumaça dos engarrafamentos abaixo. O prefeito, um homem corpulento de gravata frouxa, assentia com interesse calculado. Projeto social, Almeida, mas e o lucro? Sua empresa ainda deve impostos. Ricardo sorriu, confiante pela primeira vez em anos. Lucro vem da reputação. Construí luxo e ignorei os pobres. Agora equilibro as contas com o céu, em nome da minha irmã Isabel. As reuniões se estendiam até o anoitecer, com cafezinhos em máquinas high-tech e sanduíches de atum gourmet, enquanto Ricardo compartilhava visões de um futuro onde favelas se transformavam em bairros dignos. Ele contava, em momentos de pausa, sobre o milagre que o motivava, não como uma história de jornal, mas como uma lição pessoal. Eu estava morrendo de cirrose, bebendo para esquecer o fracasso. Minha sobrinha Maria, de uma favela que eu ignorava, me salvou com um toque. Isso me deu segunda chance, e eu dou a eles. Os colegas, inicialmente céticos, começavam a se inspirar. Um jovem arquiteto, Pedro,
propunha designs ecológicos com captação de água da chuva. Vamos fazer melhor que os guetos de concreto. Vamos criar comunidades. Ricardo aprovava, assinando contratos que destinavam lucros de projetos luxuosos para o social, um ato de perdão a si mesmo pelo passado egoísta. Maria, enquanto isso, navegava as águas turbulentas da adaptação escolar com uma resiliência forjada na favela. No Colégio São Bento, as aulas de ciências a fascinavam. Experimentos com vulcões de bicarbonato que borbulhavam como as enchentes do morro, ou aulas de história sobre a colonização do Brasil que a faziam pensar nas raízes pobres de sua família. Maria, leia o parágrafo sobre a escravidão, pedira a professora em uma aula, e a menina, com voz clara apesar do sotaque, descrevera o sofrimento com empatia profunda. Eles eram como nós na favela, professores, trabalhando duro sem nada em troca. A turma aplaudira, e Ana, sua nova amiga, sussurrara: Você fala bonito, conta mais da sua vida. No recreio, sob o sol filtrado pelas folhas de ipês, Maria organizava jogos inclusivos, convidando as meninas ricas a imaginarem um dia sem privilégios. Imaginem acordar sem luz, correndo para buscar água na rua. Elas riam, mas aprendiam. Ana, especialmente, mudava, doando roupas velhas para a favela após ouvir histórias de Maria. Mas a dualidade de mundos pesava. Uma tarde, após uma prova de matemática, onde Maria tirara a nota máxima, ela pediu a Ricardo para visitar a clínica gratuita que ele planejava integrar ao condomínio. Quero ver se posso ajudar mais, tio. O Dom não dorme. Ele concordou e eles foram de carro até Paraisópolis, onde o terreno escolhido era uma clareira lamacenta cercada por barracos inclinados, com view para os arranha-céus distantes. O ar cheirava a terra molhada e fumaça de lenha, um contraste com o perfume de lavanda da mansão. Trabalhadores já demarcavam o solo com estacas e fitas, o barulho de martelos ecoando como um hino de progresso. Rosa os recebeu, agora com a casa pintada de azul fresco, cortesia de Ricardo. O condomínio vai mudar tudo aqui, disse ela, abraçando Maria. As crianças vão brincar sem medo de tiro. Enquanto caminhavam pelo terreno, uma família se aproximou. Dona Clara, uma viúva de olhos fundos, carregando a filha de 7 anos. Sofia, em uma cadeira de rodas enferrujada. Sofia era paralítica desde um acidente de moto 2 anos antes, quando o pai morrera na mesma colisão. Senhor Ricardo, ouvi do seu projeto, mas minha menina, ela não anda, e os médicos dizem que é para sempre. Custa caro o tratamento. Sofia, com cabelos trançados e um vestido florido puído, olhava para Maria com olhos curiosos. Você é a menininha que cura? As tias falam de você. Ricardo hesitou, olhando para a sobrinha, que assentiu em silêncio. Em um canto isolado, sob uma árvore de jabuticaba, cujos frutos maduros caíam como gotas, Maria ajoelhou-se ao lado da cadeira. Sofia, olha para mim, vai dar certo. Seus olhos se fecharam e o Dom despertou. Um calor intenso, como o sol de meio-dia, fluindo das mãos pequenas para as pernas inertes da menina. Sofia ofegou, um formigamento subindo como formigas acordadas. As pernas, dormentes há anos, tremeram, músculos se contraindo pela primeira vez. Eu sinto, eu sinto. Com a ajuda de Maria, ela se levantou devagar, cambaleante, mas firme, dando passos hesitantes na terra fofa. Dona Clara chorou, caindo de joelhos. Milagre! Minha filha anda! Ricardo, testemunha silenciosa, sentiu lágrimas quentes nos olhos, o mesmo espanto da clínica, mas agora em seu antigo mundo ignorado. Maria, você é o coração desse projeto, murmurou ele, abraçando-a. A família da favela, ouvindo o choro, se aproximou, formando um círculo de gratidão. Deus te abençoe, menina. E você, senhor,
por trazer isso. Sofia correu, correu, em círculos curtos, rindo alto, um som que ecoava mais alto que os guindastes distantes. De volta à mansão naquela noite, o jantar foi de celebração. Ricardo preparara moqueca de peixe com influências baianas, em homenagem às raízes nordestinas de Isabel, servido em pratos de porcelana fina sob luzes baixas. Hoje, Sofia ganhou uma segunda chance, como eu, disse ele, erguendo um copo de suco de maracujá. Maria, ainda vibrando com a energia do dom, contou os detalhes. O calor que subia, a alegria nos olhos da menina. Mas cansa, tio, como se eu desse um pedaço de mim. Ricardo assentiu. Sério. É por isso que vamos proteger você. O condomínio terá médicos de verdade para ajudar sem expor seu segredo. E eu? Aprendi perdão com isso. Perdoei meu passado de álcool e egoísmo, mas só porque você me mostrou como. Eles conversaram longamente sobre segundas chances. Ricardo relembrando o dia em que, embriagado, recusara uma reunião familiar para beber sozinho em um bar de luxo. Maria descrevendo como perdoava as colegas que a chamavam de favela no início, transformando o bullying em amizade. Perdão é como construir pontes, tio. Une o que estava separado. Dias depois, o anúncio do projeto ganhou tração na mídia local. Não pelo milagre, mas pela virada filantrópica de Ricardo. Jornais como a Folha de São Paulo estampavam: Magnata das construções vira herói dos pobres. Em uma entrevista em estúdio climatizado, com sofás de veludo e câmeras profissionais, Ricardo falava com sinceridade. Perdi minha irmã por ignorância. Agora, construo para honrá-la. Habitação digna para quem eu esqueci. Maria assistia da escola, orgulhosa, mas preocupada com a exposição. Ana, ao seu lado, aplaudia. Seu tio é famoso, você mora com um herói. Maria sorriu, mas sussurrou. Heróis caem se não perdoarem a si mesmos. Enquanto o canteiro de obras em Paraisópolis avançava, fundações cavadas por escavadeiras ronronantes, tijolos empilhados como promessas, desafios surgiam. Credores antigos, farejando a recuperação da empresa, pressionavam por pagamentos, ameaçando boicotes. Ricardo enfrentava-os em salas enfumaçadas de charutos, negociando com firmeza sóbria. Eu errei no passado, bebendo lucros em vez de investir neles. Mas agora pago com juros e ajudo os que sofrem. Um investidor relutante, vendo os renders de casas acessíveis, cedia. Você mudou, Almeida. Segunda chance para o negócio também. Maria, em visitas à obra, ajudava em segredo, tocando operários com cortes ou dores, aliviando sem alarde. Uma vez curou a dor nas costas de um pedreiro, que depois ergueu um muro inteiro sem reclamar. Você é boa sorte, garota, dissera ele. Rosa, na favela, via as mudanças, água encanada chegando em canos provisórios, crianças como Sofia correndo livres. Ela ligava para Maria toda semana, voz rouca pelo telefone simples. Obrigada por trazer ele de volta, sobrinha. Isabel estaria feliz. Maria respondia: É o perdão que faz isso, tia. Perdão e segundas chances. Na mansão, noites de chuva batendo nas janelas amplas, eles oravam pela obra. Um ritual que unia o luxo ao humilde, o passado ao futuro. Sofia visitava ocasionalmente, agora caminhando com graça, trazendo flores silvestres. Obrigada pelo toque, Maria. Você me deu pernas novas. A menina corava. Foi Deus, Sofia, e o tio por acreditar. Assim, entre o aço reluzente da cidade alta e a terra fértil do morro, a redenção se erguia tijolo por tijolo. Ricardo, livre do álcool, via sua vida como uma construção. Fundações de perdão, paredes de ação, telhado de esperança. Maria, o coração pulsante, sabia que o dom era para unir, não dividir, e que segundas chances, como milagres, aconteciam em toques simples,
mudando mundos inteiros. O avanço do condomínio em Paraisópolis transformava o morro em um canteiro de esperança viva, onde o rugido das máquinas pesadas se misturava ao canto dos pássaros e ao riso das crianças que agora brincavam em áreas demarcadas, longe dos perigos das vielas antigas. As fundações de concreto armado se erguiam firmes contra o solo instável, tijolo por tijolo, sob o olhar atento de Ricardo, que visitava o local toda semana, trocando o terno executivo por botas de obra e um colete refletivo. O ar ali era denso, carregado de poeira vermelha que se grudava na pele e do cheiro terroso da terra revirada, um contraste visceral com o ar filtrado dos escritórios envidraçados na Paulista. Mais rápido nos painéis solares, rapazes! Ordenava ele aos pedreiros, suando ao sol do meio-dia enquanto inspecionava os projetos. Casas geminadas de 2 andares, com janelas amplas para ventilação natural. Cozinhas equipadas com fogões a gás e banheiros com água quente. Luxos inimagináveis para quem antes dependia de baldes e fogueiras. Os moradores, muitos deles antigos vizinhos de Rosa, observavam de longe, céticos mas esperançosos, murmurando orações misturadas a apostas. Vai durar ou é mais uma promessa vazia dos ricos? Ricardo, caminhando pelo terreno com um mapa na mão, parava para conversar com as famílias afetadas. Uma delas era a de seu José, um ex-porteiro de 55 anos que perdera a esposa para uma infecção não tratada por falta de remédios. Patrão, isso aqui muda tudo. Minha neta, a Lúcia, tem asma desde pequena. Com a clínica, talvez ela respire melhor. Ricardo assentia, o remorso do passado apertando o peito como uma garra. Eu ignorei gente como você por anos, seu José. Bebia em bares caros, enquanto minha irmã Isabel pedia ajuda no telefone. Ricardo, as enchentes levaram nossa casa de novo. E eu desligava, culpando o estresse da empresa. O homem mais velho pousou a mão calejada no ombro dele. Todo mundo erra, senhor, mas você está consertando. Perdoa a si mesmo também. Essas conversas, simples e cruas, eram o combustível de Ricardo. Elas o mantinham sóbrio, longe da tentação de uma dose para esquecer as noites insones onde sonhava com o funeral de Isabel, um caixão simples carregado por vizinhos da favela, enquanto ele, rico e distante, enviava apenas flores caras. Enquanto o tio tecia sua rede de redenção, Maria aprofundava suas raízes na escola, onde o conhecimento florescia como uma flor inesperada em solo árido. As aulas de português agora a faziam ler poemas de Carlos Drummond de Andrade, cujas palavras sobre solidão ecoavam sua perda materna. No meio do caminho tinha uma pedra. Recitava ela em voz alta na sala, os colegas atentos à emoção em sua voz. A professora, Dona Clara, ironicamente o mesmo nome da mãe de Sofia, elogiava. Você lê com o coração, Maria, como se vivesse cada verso. No intervalo, o pátio com seus bancos de madeira e fontes murmurantes virava palco para amizades verdadeiras. Ana organizava um clube de leitura, onde Maria compartilhava contos da favela, histórias de mutirões para consertar telhados após chuvas, ou lendas de espíritos que protegiam as crianças órfãs. Vocês vivem em mansões, mas na favela a gente aprende a sonhar grande com pouco, dizia ela, e as garotas, com seus uniformes engomados e mochilas de grife, escutavam hipnotizadas. Uma delas, Beatriz, filha de um banqueiro, confessou um dia: Eu achava os pobres preguiçosos, mas você me mostrou que é o sistema que machuca. Me leva para visitar o condomínio do seu tio? Maria hesitava, o segredo do dom pesando como uma âncora. Talvez, Bia, mas tem que ser em segredo. O tio não quer alarde. Elas riam, planejando uma visita disfarçada de excursão escolar, mas no fundo, Maria sentia o chamado do morro.
O luxo de Moema, com suas piscinas azuis e jantares gourmet entregues por apps, era confortável, mas vazio sem o pulsar da comunidade. Uma noite, enquanto Ricardo revisava orçamentos na biblioteca da mansão, cercado por estantes de mogno cheias de livros de arquitetura que nunca lera embriagado, Maria entrou com um caderno de desenhos. Tio, olha o que eu fiz. Um plano para uma horta no condomínio, com verduras para todo mundo. Ele folheou as páginas, impressionado com os rabiscos precisos de cenouras e alfaces entrelaçados com flores. Você tem visão, sobrinha, como sua mãe, que costurava sonhos em tecidos velhos. Sabe, eu a perdoei por me julgar duramente em nossas últimas conversas, e ela me perdoaria agora, vendo isso. A conversa fluiu para o perdão, tema que unia os fios de suas vidas. Ricardo contou de uma memória dolorosa, o dia em que Isabel, já debilitada pelo câncer, ligara implorando: Ricardo, Maria come só uma vez por dia. Me ajuda com o aluguel. Ele, no auge do sucesso, respondera seco: Estou ocupado, mana. Manda um e-mail. Depois bebia para afogar a culpa, o uísque queimando como o remorso. Eu era cego, Maria. O álcool era minha prisão. Ela tocou sua mão, não com o dom, mas com afeto filial. Mamãe dizia que perdão é chave. Você se perdoou, tio? Segunda chance inclui isso. Ele assentiu, olhos úmidos sob a luz suave do abajur. Com você aqui, sim. Você me curou o corpo e o coração. No fim de semana seguinte, Maria insistiu em voltar à favela para uma visita à obra. O carro serpenteou pelas avenidas congestionadas, passando de bulevares com lojas de luxo, vitrines brilhando com joias e roupas de designer, para as curvas precárias do morro, onde motos barulhentas disputavam espaço com carroças de sucata. Rosa os esperava na entrada do canteiro, o rosto iluminado por um sorriso raro, agora vestindo um vestido novo comprado com o auxílio de Ricardo. Olha o progresso, já tem 10 casas com telhado, exclamou ela, guiando-os por entre pilhas de areia e vergalhões de ferro. O contraste era palpável. O barulho ensurdecedor das betoneiras contra o silêncio polido da mansão. O suor dos trabalhadores sob o sol impiedoso versus o ar-condicionado eterno. A alegria crua das famílias que tocavam as paredes inacabadas, sonhando com lares seguros. Enquanto caminhavam, uma comoção surgiu perto da área da futura clínica. Um grupo de moradores cercava Pedro, o jovem arquiteto, que examinava um mapa topográfico. No centro estava o pequeno Miguel, um menino de 9 anos, de uma família de catadores de lixo, curvado por uma escoliose avançada que o fazia mancar dolorosamente, carregando sacos pesados além do limite. Ele não aguenta mais trabalhar assim, senhor, disse a mãe, Dona Teresa, uma mulher magra de mãos enegrecidas pela coleta de recicláveis. Os médicos no posto público deram remédios que não adiantam. Ele sonha em jogar futebol, mas a coluna dói tanto. Miguel, com olhos grandes e resignados, olhou para Maria. Você é a que cura? A Sofia contou. Me ajuda, por favor? Ricardo trocou um olhar com a sobrinha, o coração apertado. Ele vira sofrimento assim na favela anos atrás e virara as costas, preferindo canteiros de luxo. Maria aproximou-se, ajoelhando na terra poeirenta ao lado do menino. Senta aqui, Miguel. Respira fundo. O grupo formou um semicírculo respeitoso, o sol batendo nas nucas enquanto ela colocava as mãos nas costas curvadas. O dom despertou com intensidade, um calor radiante que se espalhava como raízes profundas, endireitando vértebras com um estalo sutil, músculos se fortalecendo como se despertassem de um longo sono. Miguel arqueou as costas, ofegante, então se ergueu devagar, esticando os braços para o céu. Eu, eu me sinto reto, sem dor.
Ele correu alguns passos, rindo histericamente, chutando uma pedra como se fosse uma bola. Dona Teresa caiu de joelhos, beijando as mãos de Maria. Deus te mandou, anjinho. Minha família te deve tudo. Os trabalhadores aplaudiram, um coro rouco de milagre, milagre, ecoando pelas colinas. Ricardo, emocionado, abraçou o menino. Isso é o que o condomínio vai trazer: cura para corpo e alma. Eu ignorei isso por tanto tempo, bebendo em vez de ajudar. Mas agora, com Maria, damos segundas chances a todos. Rosa, limpando lágrimas, sussurrou: Isabel via isso em você, Ricardo. Ela perdoava seus erros, mesmo nos piores dias. Eles conversaram ali mesmo, sentados em caixotes de madeira sob uma lona improvisada, compartilhando histórias de perdão. Miguel contou como perdoava o pai ausente, que fugira para outra cidade. Dona Teresa, como perdoava a pobreza que roubara sua juventude. Ricardo, como perdoava o álcool que o roubara de si mesmo. Segunda chance é para quem cai e levanta, disse Maria, exausta mas radiante, o dom deixando-a com uma fadiga doce. A notícia do novo milagre se espalhou pela favela como um incêndio benéfico, mas Ricardo controlou o alarde, integrando a clínica com médicos voluntários para explicar as curas como respostas a tratamentos acessíveis. De volta à mansão, o jantar foi uma festa improvisada. Ricardo chamou Rosa e alguns vizinhos para uma churrascada no jardim, com picanha suculenta grelhada em churrasqueira de tijolo, contrastando o banquete com as refeições simples da favela. Aqui, em Moema, temos espaço para todos, disse ele, erguendo um copo de guaraná. As risadas ecoavam, histórias fluindo, como o vinho que ele não bebia mais. Maria, ao lado de Sofia e Miguel, agora visitantes frequentes, sentia o dom pulsar quieto, pronto para mais. Perdão une a gente, tio, como essas casas vão unir o morro. Enquanto a noite caía, estrelas pontilhando o céu sobre São Paulo, o condomínio crescia. Paredes subindo, luzes solares testadas piscando como promessas. Ricardo, insone no escritório, revisava finanças com otimismo. Investidores atraídos pela boa imagem social injetavam capital, salvando a empresa de resquícios da falência. Maria, em seu quarto, desenhava mais hortas, sonhando com um mundo onde o luxo e a pobreza se entrelaçavam em harmonia. Rosa, de volta à favela, contava aos vizinhos. O tio voltou e a menina cura. É o perdão de Isabel trabalhando. Desafios persistiam. Chuvas fortes testando as fundações, burocratas atrasando licenças. Mas cada tijolo era uma vitória, cada milagre um laço. Segundas chances, como o dom de Maria, não eram finitas. Elas se multiplicavam, transformando uma favela em legado, um homem em pai, uma menina em ponte entre mundos. Dias viraram semanas, e o primeiro bloco de casas foi inaugurado em uma cerimônia simples, sob um céu azul sem nuvens. Moradores como Dona Clara e seu José mudavam-se, tocando portas novas com reverência. Isso é mais que casa, é dignidade, disse Clara abraçando Ricardo. Maria, cortando a fita com tesouras gigantes, sussurrou: Mamãe, olha o que fizemos. O flash das câmeras da mídia local capturava o momento, mas o verdadeiro brilho estava nos olhos. Olhos perdoados, renascidos. Ricardo, ao lado da sobrinha, sentia o peso do passado se dissipar como névoa matinal. Obrigado por me dar isso, Maria. Segunda chance completa. A consolidação do condomínio em Paraisópolis marcava uma virada palpável na vida de Ricardo e Maria, transformando o morro outrora precário em um bairro emergente de cores vivas e estruturas sólidas, onde o eco das marretas dava lugar ao murmúrio de famílias se instalando. As primeiras 50 unidades habitacionais estavam prontas,
com paredes pintadas de amarelo sol e azul céu, janelas de vidro duplo que filtravam o barulho da cidade e portas de madeira que se fechavam com trancas seguras. Um luxo contra o medo de invasões noturnas. Ricardo, agora uma presença constante na obra, caminhava pelos caminhos pavimentados recém-traçados, cumprimentando moradores com apertos de mão firmes, o suor perolando sua testa apesar do chapéu protetor. Bem-vindos ao novo Paraisópolis, dizia ele a grupos de vizinhos, como a família de Dona Lúcia, que se mudara da casa de compensado para uma cozinha com pia de porcelana e geladeira ronronante. O ar ali ainda carregava o cheiro de cimento fresco misturado ao perfume de jasmins plantados nas bordas, um contraste com o fedor persistente das vielas antigas. Eu vejo rostos felizes aqui, senhor, comentara seu José, o ex-porteiro, agora zelador do complexo. Você salvou o nosso morro. Ricardo balançava a cabeça, o remorso do passado ainda uma sombra. Não eu, José. Minha sobrinha Maria e o perdão que ela me ensinou. Eu ignorei isso tudo por anos, afogado em álcool enquanto Isabel lutava sozinha. Nos bastidores da construtora Almeida, a empresa renascia como uma fênix sóbria, com reuniões no escritório da Paulista, agora focadas em expansão sustentável. As paredes de vidro refletiam o skyline em expansão e as telas exibiam gráficos ascendentes, lucros de projetos mistos, prédios corporativos de luxo financiando o social. Ricardo, sentado à cabeceira da mesa de conferência oval, apresentava relatórios com uma confiança renovada, sem o tremor das mãos de outrora. O condomínio não é um erro filantrópico, é nosso futuro. Investidores internacionais elogiam a imagem social e os números provam. O conselho, composto por acionistas de ternos italianos e laptops de última geração, assentia. O jovem Pedro, promovido a vice-diretor de projetos, projetava um novo blueprint, uma escola integrada ao complexo, com salas climatizadas e laboratórios de informática. Com a participação de Maria nas ideias de comunidade, vamos incluir hortas terapêuticas, sugeriu ele. Ricardo sorriu, pensando na sobrinha. Ela tem o dom de unir, como curou meu fígado e meu egoísmo. Maria, por sua vez, equilibrava a escola com visitas frequentes ao morro, onde o dom se manifestava em momentos de necessidade urgente, sempre em segredo para evitar o escrutínio. No Colégio São Bento, ela brilhava em um ensaio de teatro sobre a história brasileira, interpretando uma figura da favela com paixão autêntica, sua voz ecoando no auditório de teto alto. Nós, os esquecidos, levantamos com as mãos sujas de terra. Ana e Beatriz aplaudiam mais alto, e a diretora comentava no café da manhã de paz. Ausente para Maria, mas relatado pelo tio. Sua sobrinha inspira as outras. Ela traz realismo ao nosso mundinho privilegiado. No recreio, sob as árvores que sussurravam segredos ao vento, Maria organizava um drive de doações, livros e roupas das colegas ricas para as crianças do condomínio. É como uma segunda chance para itens que não usam mais, explicava ela a um grupo de meninas, que agora viam a favela não como um abismo, mas como uma lição viva. Beatriz, tocada, confidenciava. Meu pai é como seu tio era, trabalha demais, esquece o resto. Vou falar com ele sobre investimentos sociais. Maria sorria, mas no fundo ansiava pelo toque do morro, onde o dom era necessário como o ar. Uma manhã de sábado chuvoso, quando o céu de São Paulo despejava água como lágrimas atrasadas, Maria e Ricardo dirigiram até o condomínio para inspecionar a clínica recém-inaugurada. O prédio de um andar, com fachada branca e rampas acessíveis, contrastava com os hospitais públicos lotados que ela conhecia da infância. Aqui, o saguão tinha pisos antiderrapantes
cadeiras estofadas e um aquecedor que combatia a umidade. Médicos voluntários, atraídos pela reputação de Ricardo, atendiam filas curtas de pacientes, mães com bebês febris, idosos com dores crônicas. Tio, olha quanta gente! Murmurou Maria ao entrar, o cheiro de antisséptico misturado ao café fresco da recepção. Ricardo assentiu, orgulhoso. Isso é o que eu devia ter feito quando Isabel pediu ajuda. Em vez de mandar dinheiro por transferência, eu podia ter construído isso para ela. Eles conversavam baixinho enquanto caminhavam pelos corredores iluminados por LEDs suaves, passando por salas de exame equipadas com aparelhos de ultrassom doados. Perdão, tio. Você perdoou não vir antes. Ele pausou, tocando uma porta. Quase. Mas ver você aqui me cura um pouco mais cada dia. A urgência surgiu quando uma enfermeira os chamou. Uma criança de 4 anos, Pedro Henrique, filho de uma faxineira recém-mudada, chegara em crise asmática, os pulmões chiando como um apito enferrujado após brincar na poça da chuva. A mãe, Dona Fernanda, uma mulher de 40 anos com mãos ásperas de anos de esfregões, chorava ao lado da maca. Ele não respira direito desde bebê. Os remédios do posto acabaram e o nebulizador aqui tá quebrado. O médico, um jovem de jaleco imaculado, aplicava oxigênio, mas a cor azulada do rostinho do menino preocupava. Ricardo olhou para Maria, que assentiu sutilmente. Deixa eu ver se ajudo, disse ela à mãe, aproximando-se com naturalidade infantil. Em um canto da sala, com as cortinas semicerradas contra a vista da chuva batendo nas janelas, Maria tocou o peito magro do garoto. Respira comigo, Pedrinho. Inspira, expira. O dom fluiu. Um calor suave como brisa de verão, infiltrando-se nos brônquios estreitos, abrindo caminhos obstruídos, dissipando a inflamação como névoa ao sol. O chiado cessou. O menino piscou, corando de novo, e inspirou fundo, livre. Dona Fernanda ofegou, abraçando a menina. Você é um anjo? Ele tá bem, doutor? O médico, examinando com o estetoscópio, confirmou espantado. Impossível. Os pulmões se estabilizaram sozinhos. Deve ser o oxigênio. Mas seus olhos, ao fitar Maria, carregavam dúvida misturada à gratidão. Ricardo, do lado de fora no corredor fresco, sussurrou. Outro milagre, sobrinha. Mas isso cansa você, né? Como se doesse. Ela assentiu, pálida, mas sorridente. Dói um pouquinho, tio, mas ver ele respirar. Vale. Lembra quando mamãe tossia à noite? Eu queria curá-la assim. Eles saíram para a chuva fina, o carro chapinhando poças enquanto Dona Fernanda acenava da porta da clínica, o filho no colo rindo. De volta à mansão em Moema, a tarde chuvosa se transformou em um refúgio íntimo. Ricardo preparou chocolate quente em canecas de cerâmica, servido na varanda coberta com vista para o jardim encharcado, onde palmeiras balançavam como em uma dança melancólica. Sabe, Maria, hoje me fez lembrar de uma discussão com Isabel. Ela me acusou de ser egoísta, bebendo enquanto a favela afundava. Eu gritei, desliguei o telefone. Depois, o álcool me calou a culpa. Ele pausou, mexendo o chocolate. Agora, com o condomínio, eu respondo a ela: perdoe-me, mana. Eu mudei. Maria, enrolada em um cobertor macio, tocou sua mão. Ela perdoa, tio. Segunda chance é isso, responder com ações. Como eu perdoo as noites que passo sozinha aqui, sentindo falta da tia Rosa. Eles conversaram por horas, a chuva como trilha sonora, compartilhando histórias de perdão. Ricardo sobre reconciliações com ex-funcionários demitidos na crise, que agora voltavam como sócios. Maria sobre perdoar as colegas que, no início, zombavam de seu sotaque, transformando-as em aliadas que doavam tempo para o condomínio. A influência de Maria se estendia além. Na escola,
Ela liderava um projeto de arte, onde as crianças desenhavam antes e depois da favela, inspirando a direção a uma parceria com o condomínio. Aulas extracurriculares para os novos moradores. Ana, visitando pela primeira vez o morro em uma excursão organizada, ficara boquiaberta com as casas novas. É lindo, Maria. Meu mundo parece tão vazio. Elas corriam pelo playground de cimento liso, rindo enquanto a chuva parava, um arco-íris pontilhando o céu. Ricardo, observando de longe, sentia orgulho paternal. Você constrói pontes melhores que eu, sobrinha. Mas não sem obstáculos. Uma enchente noturna testou as fundações, a água subindo pelas ruas do complexo como um rio raivoso. Ricardo mobilizou equipes à noite, bombas d'água rugindo contra a lama, enquanto Maria, de pijama na mansão, orava pela favela. No dia seguinte, ele a levou para ajudar na limpeza. Famílias como a de seu José limpavam interiores alagados, mas as estruturas aguentaram, um testemunho da engenharia sólida. Viu? Não como as casas velhas que desabavam, disse Ricardo, tirando lama das botas. Dona Lúcia, salvando fotos encharcadas, abraçou-os. Vocês nos deram isso, perdoa os anos de sofrimento. O incidente uniu a comunidade. Mutirões de voluntários, incluindo amigos de Maria da escola, chegavam com pás e baldes, misturando mundos. O luxo das vans 4x4 com o suor da favela. Enquanto o condomínio se expandia para o segundo bloco, Ricardo fechava um grande contrato, um arranha-céu sustentável no centro, com lucros direcionados ao social. Em uma gala de empresários, em um salão de hotel com lustres de cristal e taças de champanhe que ele recusava educadamente, ele discursava: eu era um homem quebrado, bebendo para esquecer falhas. Minha família me salvou, me deu segunda chance. Agora pago adiante. Aplausos ecoaram, e ele dedicou o prêmio a Isabel, uma foto dela projetada na tela gigante. Maria, assistindo pela TV na mansão, chorava de orgulho. Mamãe, ele fez. Rosa, agora coordenadora comunitária no condomínio, ligava frequentemente. O morro agradece, sobrinha. Sofia e Miguel ajudam na horta que você planejou. É família maior agora. Maria respondia: perdão faz isso, tia. Une tudo. Na clínica, curas continuavam em segredo. Um idoso com artrite caminhando de novo. Uma mãe com depressão encontrando paz no toque. O dom de Maria, como o condomínio, crescia. Não isolado, mas integrado, curando divisões entre rico e pobre. Sob o sol poente que dourava as colinas, Ricardo e Maria sentavam no playground, vendo crianças como Pedro Henrique e Miguel jogarem futebol sem fôlego curto ou costas curvadas. Obrigado por me resgatar, Maria, disse ele. Segunda chance é o maior dom. Ela sorriu. E perdão, o cimento que segura tudo. O morro, outrora sombra, agora luz, um legado de toques milagrosos e corações redimidos. O condomínio de Paraisópolis atingira sua maturidade plena, um bairro vibrante que se erguia das colinas como um testemunho vivo de redenção e transformação, onde as casas de fachadas coloridas agora abrigavam mais de 200 famílias e as ruas pavimentadas ecoavam com o som de bicicletas infantis e conversas animadas de vizinhos. Os painéis solares reluziam nos telhados, fornecendo energia limpa e gratuita, enquanto a horta comunitária, plantada com sementes doadas por Maria, produzia colheitas abundantes de tomates vermelhos e folhas verdes que alimentavam refeições diárias. Ricardo, agora uma figura lendária, tanto na favela quanto nos círculos empresariais de São Paulo, supervisionava o local com um zelo paternal, seu corpo revigorado pelo milagre da sobrinha, contrastando com as lembranças de um passado debilitado pelo álcool. O ar da manhã, fresco e perfumado com o orvalho nas hortas, contrastava com o caos úmido das antigas vielas.
Em vez de esgoto a céu aberto, agora fluíam calçadas limpas com bancos onde idosos como Dona Elsa teciam cestos e contavam histórias. Olha o que você construiu, Ricardo, dizia seu José, o zelador, apontando para as crianças correndo no playground com escorregas coloridos. De lama para isso, Isabel deve estar orgulhosa lá em cima. Ricardo assentia, o peito apertado pelo remorso persistente. Eu devo isso a ela, José. Anos bebendo em festas vazias, ignorando ligações dela. Ricardo, a Maria está crescendo sem pai nem tio. Ajuda. Eu desligava, culpando o estresse da empresa falindo. Mas agora, isso é minha reparação. A construtora Almeida prosperava em níveis inéditos, com projetos replicados em outras favelas de São Paulo, Rocinha, Heliópolis, financiados por parcerias internacionais que viam na filantropia de Ricardo uma marca ética irresistível. No escritório da Avenida Paulista, agora expandido com uma ala dedicada à sustentabilidade, as reuniões eram sinfonias de otimismo. Arquitetos como Pedro apresentavam maquetes virtuais de vilas ecológicas, com telhados verdes e sistemas de reciclagem que transformavam lixo em compostagem. O modelo de Paraisópolis reduziu a pobreza em 40% na área, senhor. Relatoria Pedro, projetando gráficos que subiam como foguetes. Ricardo, à cabeceira da mesa de ébano polido, sorria com uma serenidade sóbria. Não é só números, é vidas. Eu perdi minha irmã por egoísmo, mas ganhei uma sobrinha que me ensinou o perdão. Agora expandimos isso. Investidores estrangeiros, em videochamadas de Nova York e Londres, aplaudiam. Almeida, você virou um modelo, de quase falido a visionário. Ele recusava taças de vinho nas negociações, optando por café brasileiro forte, um lembrete diário da fraqueza superada. No fundo da mente, porém, ecoava o passado. Noites em que, após recusar ajuda a Isabel, bebia até o amanhecer em bares de hotel, o uísque queimando como a culpa não admitida. Maria, aos 11 anos completos, florescera em uma jovem de olhos profundos e coração amplo, equilibrando a escola com visitas ao condomínio, onde o dom de cura se tornara uma lenda sussurrada entre os moradores, sempre velado por Ricardo para protegê-la. No Colégio São Bento, ela era a estrela, capitã de um time de debate que discutia desigualdades sociais, sua voz firme ecoando no auditório de madeira nobre. Ricos e pobres não são inimigos, são partes do mesmo corpo. Como meu tio aprendeu, uma segunda chance une tudo. Ana e Beatriz, agora inseparáveis, organizavam eventos beneficentes, bazares na escola que arrecadavam fundos para a clínica. E até o diretor, um homem austero de barba grisalha, a chamava de embaixadora da empatia. No recreio, sob o sol filtrado pelas copas de jacarandás roxos, Maria ensinava tranças aos cabelos das amigas, compartilhando os segredos da favela. Lá, a gente inventa brinquedos com garrafas. Aqui, aprendemos que o luxo é dividir. Beatriz, tocada, confessava: Você mudou minha família, Maria. Meu pai investiu no condomínio depois de ouvir suas histórias. Ele era como seu tio. Trabalho, trabalho, nada mais. Maria sorria, mas o peso do dom a cansava. Noites em que acordava suando, sentindo o calor residual nas mãos, como se o milagre de Isabel a chamasse para mais. Uma tarde de outono ameno, com folhas de árvores caindo como confetes dourados, Maria e Ricardo foram convidados para uma celebração no condomínio. A inauguração da escola integrada, um prédio de 2 andares com salas amplas, quadros interativos e uma biblioteca repleta de livros doados por editoras parceiras. O evento era uma festa comunitária. Barracas com pastel frito no óleo quente, sucos de frutas tropicais
e samba tocado por músicos locais em um palco improvisado de madeira. O contraste com as festas de gala de Ricardo era gritante. Aqui, o chão de terra batida vibrava com pés descalços. O ar cheirava a fumaça de churrasco caseiro em vez de perfumes franceses, e risadas roucas substituíam brindes polidos. Rosa, agora diretora da horta comunitária, abraçava Maria forte. Olha o que você trouxe, sobrinha. De casa apertada para isso tudo. Isabel ri no céu. Moradores como Dona Clara, Sofia, agora uma menina de pernas ágeis correndo com amigos, Miguel e Pedro Henrique, circulavam, contando histórias de curas. A Maria tocou e a dor sumiu, como mágica de Deus. Enquanto o sol se inclinava, tingindo o céu de laranja, uma sombra surgiu. Um idoso, seu Alfredo, um ex-trabalhador da construção que Ricardo conhecera nos velhos tempos, aproximou-se mancando com uma prótese velha e enferrujada na perna perdida em um acidente de obra anos atrás. Patrão, lembro de você jovem, construindo prédios altos. Mas eu fui esquecido depois do ferimento. A família sofre e eu não ajudo mais. Seu Alfredo, com o rosto enrugado como couro velho e olhos nublados por catarata, sentara em um banco sob uma árvore de mangueira, frutos maduros caindo ao redor. A multidão se afastou respeitosamente quando Maria se aproximou, guiada por um instinto maternal prematuro. Seu Alfredo, me deixa ver. Ela tocou a prótese e depois a perna sadia, mas o dom, em um surto poderoso, o mais intenso desde a cura de Ricardo, estendeu-se além. Um calor profundo, como raízes de luz penetrando carne e osso, regenerando nervos dormentes e tecidos que o tempo roubara. O idoso ofegou, sentindo formigamento subir, e então, com um grito de espanto, removeu a prótese. A perna ausente se materializava em visão, mas não. Era a dor fantasma que se dissipava, e ele se ergueu, caminhando sem mancar pela primeira vez em décadas, a prótese largada como relíquia inútil. A multidão irrompeu em vivas, um coro de milagre, bênção de Maria. Mas Ricardo interveio rápido, atribuindo a um tratamento experimental da clínica. Seu Alfredo chorava, abraçando a menina. Você me deu pernas de novo, anjinha. Minha família. Eu posso trabalhar na horta agora. Dona Fernanda, mãe de Pedro Henrique, juntou-se, contando como o filho agora corria maratonas infantis sem chiado. Sofia e Miguel dançavam ao redor, símbolos vivos das curas passadas. Ricardo, emocionado, puxou Maria para um canto atrás do palco, onde o samba pulsava ao fundo. Sobrinha, isso foi enorme. Você tá mais forte, mas cansa mais. Por que arrisca tanto? Ela, pálida, mas olhos brilhantes, respondeu: porque o dom é para isso, tio. Como você constrói casas, eu construo corpos. Mamãe me deu ele para unir, não esconder. Eles conversaram ali, sob as luzes de lâmpadas solares recém-instaladas, sobre perdão profundo. Ricardo confessando o dia em que, embriagado após a notícia do câncer de Isabel, quebrara o telefone para não atender mais. Ela, perdoando as noites solitárias na mansão, onde o silêncio luxuoso a fazia sonhar com o barulho da favela. Segunda chance é família, tio. Perdoamos e multiplicamos. A festa se estendeu até o anoitecer, com fogueira crepitante e histórias ao redor. Rosa relembrando a morte de Isabel, como a irmã de Ricardo costurava vestidos para vender e pagar remédios, recusando caridade por orgulho. Ela perdoava você mesmo assim, Ricardo. Dizia: meu irmão vai voltar um dia. Ele, voz embargada pelo fogo alaranjado refletindo em seu rosto, respondeu: e voltou, graças a Maria. Eu perdoo meu eu antigo, o bêbado que ignorou o sangue. Crianças como Sofia tocavam violão improvisado, cantando hinos de gratidão, enquanto amigos da escola de Maria, Ana e Beatriz,
Chegadas de van com cestas de doces misturavam-se à multidão, fascinadas pelo calor humano. Isso é vida de verdade, sussurrou Ana a Maria. Muito melhor que festas chiques. Nos meses seguintes, a influência se espalhava. A escola do condomínio abria com Maria como aluna honorária em aulas mistas, ensinando empatia a crianças ricas e pobres. A construtora lançava o Projeto Isabel, habitações em 10 favelas, com clínicas integradas, onde Maria ajudava em segredo, curando paralíticos com toques que médicos atribuíam a terapias inovadoras. Um menino rico, filho de um investidor, visitando com Beatriz, fraturara o braço em uma brincadeira. Maria, disfarçadamente, restaurou o osso, ganhando um aliado poderoso. Você é mágica, disse o garoto. Não, é Deus e perdão, respondeu ela. Ricardo, completamente sóbrio há um ano, adotava formalmente Maria, tornando-a herdeira da empresa. Em uma cerimônia simples na mansão, com Rosa e vizinhos como testemunhas, ele a abraçava sob o jardim iluminado por lanternas. Você me salvou, filha. Agora construímos juntos. Ela chorava. Mamãe, a gente fez. Desafios vinham, críticas de mídia sensacionalista sobre milagres falsos ou enchentes que testavam as obras, mas cada obstáculo era superado com união. Mutirões, doações, o dom de Maria pulsando em emergências. Anos depois, Paraisópolis era modelo nacional, com Ricardo como palestrante em conferências sobre filantropia, sempre creditando a sobrinha. Maria, adolescente, estudava medicina, o dom guiando sua vocação. Rosa, envelhecida, mas radiante, contava: de órfã na favela a isso, perdão e segunda chance mudaram tudo. Sofia, Miguel e outros, adultos agora, lideravam a comunidade, casando-se e tendo filhos que corriam livres. Ricardo, em noites quietas na varanda de Moema, olhava os morros iluminados, sentindo Isabel perto. Obrigado, mana, por perdoar antes de eu merecer. A história de Maria e Ricardo se tecia no tecido de São Paulo, de favela ubíqua a legado eterno, unindo luxo e humildade em um abraço de cura e redenção. O dom não era só de mãos, era de corações, provando que segundas chances, como milagres, transformavam o impossível em realidade cotidiana.